Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. O assunto da nossa aula é juízos sobre a carne. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 da primeira Epístola Universal de João. Epístola Universal, primeira Epístola de João, no capítulo 2, de 15 a 17. Juízos sobre a carne. Vamos ler? 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Podemos ler em conjunto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É bom lembrar aos nossos irmãos que o projeto da obra criadora terá um fim, desde o seu início. Quando nós lemos em Gênesis a criação, nós vamos dizer: no princípio criou Deus, o verbo criar, ali é o verbo bará, que é criou do nada para existir por um tempo determinado. Então, a obra criadora terá um fim. Nós não sabemos como, não sabemos quando, é da economia de Deus. Não estamos pregando o fim do mundo, nós estamos dizendo aquilo que a palavra do Senhor nos autoriza a falar. E a segunda coisa que é muito importante é que nesta, não só então todos os elementos da obra criadora estão debaixo de um juízo. Quando se fala em juízo, não está se falando aqui de catástrofes, de coisas, de fatos que ocorrem, vão ocorrer naturalmente, sempre ocorreram. Não vamos falar nisso como uma cobrança de Deus ao homem, mas o juízo está relacionado com um fim, um tempo, um julgamento para tudo aquilo que foi criado para todos. A figura central, evidentemente, que é o homem, mas o que envolve, o que está em volta do homem, são os fatores que serão proeminentes no julgamento. E nesse conjunto de elementos que vão sofrer o julgamento, nós temos um julgamento essencial do projeto divino. Quem crê está salvo, quem não crê vai ser condenado, não é isso? Não, já está. Então o juízo já está pronto. Não existe, Deus não está providenciando, improvisando nada. A determinação dele, a palavra dele está de pé, não há nenhuma improvisação. Então, nesse aspecto, nós vamos, nessa linha, nós vamos ver tudo aquilo que está como juízo sobre o homem. Na obra criadora, já falei. Quando nós pegamos o Apocalipse, e os irmãos viram, na entrada do satélite, os irmãos viram um globo, não é? Os irmãos viram trombetas, tá certo? 1, 2, 3, 4. E viram que a quarta trombeta, ela ficou em cima do mundo. Por quê? Porque profeticamente as 3 trombetas já tocaram. E a quarta trombeta ainda está para ser tocada. Isso nós falamos, lembrando a igreja,
a quarta trombeta, o mundo não vai se acabar. E alguns curiosos, até que escrevem sobre o Apocalipse, eles pensam que trombeta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e não é isso. Para a igreja, a última trombeta está muito coincidente com os fatos que Jesus fala da grande tribulação, ao toque da trombeta, que é a quarta trombeta. E Paulo diz assim: no toque dessa trombeta, a igreja será arrebatada, e o mundo vai continuar, e as trombetas vão continuar. Só que essas trombetas, elas estão relacionadas com um período chamado de tribulação, onde a palavra do Senhor mostra claramente que a tribulação não é para a igreja fiel, a tribulação é para quem vai ficar. Se alguém acha que o Espírito Santo cumpriu a sua missão levando a igreja, porque é ele que vai levar, Jesus não desce, é função dele arrebatar a igreja, ele vai para o encontro com Jesus nas nuvens. Se alguém está achando que Jesus vem depois, né, a buscar a namorada, a noiva, a outra, a segunda, é esperar para ver. Qual o problema? Fica aí para ver se é isso mesmo. Quem sabe você está com a razão, né? Não está com a revelação, tem que ficar com a razão. Aí vai pegar texto bíblico para explicar todo mundo, vender livro, o segredo do mistério, do Apocalipse, aquelas bobagens estão por aí. Agora, a obra, a igreja que tem a revelação, que sabe, a igreja fiel que sabe, e não é de agora não. O assunto a respeito dessa doutrina pré-tribulacionista, a hipótese, não é da igreja Maranata. É bom que as pessoas entendam isso. Ela apenas consolida profeticamente aquilo que é a revelação que está na palavra, já foi dita por outros. Nós temos ensinos extraordinários sobre isso, de tradicionais servos de Deus que escreveram, falaram a respeito. O que trazemos para dentro do Apocalipse é a experiência de vida, não é a teoria, é o que nós vivemos. As pessoas um parênteses, as pessoas sempre perguntam: qual a diferença da igreja que está Maranata? É que a igreja que está Maranata, doutrinariamente, é a Bíblia. Isso ninguém mudou, a Bíblia continua sendo a mesma. Os fiéis mantiveram a mesma coisa, uma falha aqui, outra ali, até natural, de interpretação, de entendimento, mas ela veio de um passado tradicionalista, e não tem nada para mudar. Agora, o que é que muda? É a hora de viver, é a experiência do Pentecostes. A experiência do Pentecostes. Então vocês são pentecostais? Não são pentecostais. Então vocês são neopentecostais? Também não. Então vocês são tradicionais? Também não. A doutrina é bíblica, não interessa a marca. O que interessa é que, como doutrina, é a mesma doutrina que sempre existiu, não tem segredo nenhum. Agora, quando você coloca o Apocalipse, as 7 cartas, que junta as parábolas, a operação do Espírito Santo, aí é revelação, aí é uma coisa a mais que outros não tiveram. Mas não é nenhuma novidade que nós vamos ter que fazer para pagar, vender livro por causa disso. E nem tão pouco estamos preocupados quem vai na primeira época e quem vai na segunda. Se você quer ir na segunda época, qual é o problema? Tem que começar a pregar de agora. Pastor que está pregando sobre a segunda época, ele deve ficar para levar o rebanho dele junto. E mesmo porque ele está certo, porque se ele está na razão, até a tribulação vai ter foguete que vai direto à lua, passar todos os, quem sabe, vai furar Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vai chegar lá no trono de quem eu não sei, porque do Senhor não entra de foguete não. Então, mas na razão, o indivíduo vê lá no Apocalipse, tudo aquelas bobagens, né? Porque eu vi um helicóptero, tem um helicóptero, ele vende o livro para vender por causa do helicóptero, que ninguém sabe não, é porque é o helicóptero, aquele barulho, no dedo dos gafanhotos, tem uma retremedora atrás, você quer aquelas coisas, entendeu? E vende livro para o bobo, aí. Se você quer ir para a eternidade, você não tem que saber se é a primeira ou segunda época. Se quiser para a segunda também pode, não há problema nenhum. Nós não discutimos isso, nem estamos preocupados em comprar, nem vender livro, nem vender doutrina. Mas isso é claro, eu quero deixar bem claro aqui. A igreja que está Maranata não é nova, não é neo, não é nada disso, não é ortodoxa, ela é tudo isso. Só que, na forma doutrinária, ela tem uma doutrina que é bíblica e ela veio dentro do Evangelho, nunca mudou.
Aquilo que vem não mudou. Agora, a grande diferença é a vida da experiência do Pentecostes. É só isso. Não somos pentecostes, não, nós vivemos a experiência do Pentecostes. É batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, palavra revelada, corpo, que é tudo isso da igreja primitiva, que ninguém pode contestar. E para viver precisa lutar muito, hein? Precisa ter uma experiência e lutar por essa experiência, que é o que nós fazemos, preparar um povo como corpo para o arrebatamento. Vamos aqui. Então, o nosso assunto são sobre os juízos. Então, haverá juízos, então, sobre o projeto, sobre a igreja fiel, juízos sobre a igreja infiel. A igreja fiel, arrebatamento. Igreja infiel, a queda da grande Babilônia, capítulo 17, 18 do Apocalipse, aqui, quem quiser ver, o julgamento sobre a igreja infiel, a grande Babilônia. É um assunto que nós podemos até tratar aqui ainda hoje, mas vamos deixar aqui. Agora, há outros juízos, o juízo sobre o governo humano. Aí vem o milênio, onde Jesus vai mostrar que a justiça do homem não tem valor nenhum, que nenhum governo satisfez, mas o dele vai entrar para botar o homem no caminho que ele quer. Ele vai reger o mundo com vara de ferro. Então ele vai mostrar o que é juízo e o que é justiça, bonitinho. Surra na turma da mentira o dia inteiro. Então não vai dar jeito. E a igreja com revelação. Olha aqui, ó. Falou isso aqui, mas isso é mentira. A revelação é essa. O verdadeiro é esse aqui. Coro no mentiroso. Então lá vai. Mas isso aí é um tipo de justiça que virá com o milênio. Mas enquanto o momento estamos vivendo, a grande justiça e a última justiça para o tempo da igreja e para o mundo é o juízo sobre a carne. O Senhor vai mostrar que carne, que religião de carne, gente na carne, não tem valor nenhum. É coisa que vem da obra criadora e que não transcende, não vai para a eternidade. Carne para nada aproveita. Shows, esses teatros, pedrinha daqui, olhinho dali, florzinha de não sei o que, lencinho disso, e lá vai essas coisas. Isso não tem valor nenhum. Para a religião vale, mas para a eternidade não tem valor. Carne para nada aproveita. Por isso que nós estamos evitando pastores nossos serem líderes, grandes líderes. Cadê os líderes? Cadê? Os nossos líderes estão aí. São esses aí que estão trabalhando, estão servindo o Senhor, estão pregando, estão entregando. Mas são eles. Não é. Por isso que nós temos a preocupação de ter corpo. Não deixar que uma pessoa seja o dono do Manaim, seja o dono das igrejas, seja o dono dos aviões, dos carros. Isso não tem, para nós não é projeto para nós, para a obra, porque esse é projeto humano e nós somos contra isso. Não temos nada, somos donos da televisão, não queremos nada disso. Nós queremos simplesmente isso que nós estamos fazendo, levar um povo a entender o que é eternidade, que estamos diante de juízos, e hoje nós estamos vendo o juízo sobre a obra criadora, está aí, só o mar, as águas dos rios, que as trombetas, né? A terra queimando, sua terça parte, isso já existiu, já está aí, não tem mais o que esperar. E agora, o que vai acontecer no momento da eternidade, da igreja presente? O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e nós já estamos vendo o abalo nas potências do céu quando o eixo da terra se moveu. Mas ninguém vai ficar preocupado, vai ficar de cabeça para baixo, não. Ainda tem muito tempo que a força da gravidade ainda não foi eliminada. O governo, o presidente da república ainda não anulou a força da gravidade. Então vamos continuar ainda com o pé na cabeça e a cabeça nos pés, e vamos andando sem problema nenhum, mas que a temperatura mudou, que não vamos tratar disso não, que isso aí não interessa agora quem está de cabeça fria e de cabeça quente é outro problema. Mas vamos aqui, o que é que diz o texto aqui? Agora é juízo sobre a carne, é o último juízo, e vai terminar como? Começa com aquilo que é o projeto de Deus. É por isso que a nossa preocupação é que a palavra não seja letra. É por isso que a nossa preocupação que ela não esteja dentro da razão humana. É por isso que nós não queremos
que filosofia nem teologia sejam os elementos básicos para nos levar para a eternidade. Eles podem existir, nós não temos nada contra filósofo, nem contra teólogo, e eu disse há poucos instantes, mesmo porque filosofia é uma coisa que está em tudo sem imaginar. São criações, são homens notáveis, pensadores, respeitamos, não há problema nenhum. E filosofia é das coisas mais simples. Por exemplo, lá na Holanda, as casas não tem porta no banheiro. Filosofia. É a filosofia de não ter porta no banheiro. O camarada senta no trono e quem passa não atrapalha a vida dele. Inclusive até para filosofar ali. Não há problema nenhum. Agora, eu estou dizendo, é filosofia. Se você quiser botar isso na sua casa, também. Eu acho que o ser humano deve ser livre para fazer tudo. É isso mesmo. Na frente de todo mundo, é isso mesmo. O problema é sua filosofia aí. Bate uma fotografia, faz tudo que você precisar ali. Não. Meus irmãos, o homem, quando fala isso aqui, é uma generalização, mas é a realidade. Mas não estou falando que filosofia é isso. Eu estou dizendo que a filosofia ela abrange todo tipo de pensamento. E nenhum filósofo pensou o que o outro pensou. Nem prega. E ninguém foi para o céu porque aprendeu filosofia. Pronto? Está claro isso? Ninguém vai para o céu porque sabe filosofia. Filosofia é razão e razão não transcende. É como teologia. Eu sei homilética, hermenêutica, propedêutica, exagese, exagoge e tal, não é? Apologética, está tudo certo. Só que você não transcende com isso. Nenhum teólogo confirma o que o outro teólogo prega. Os modernos então é um anarquizando com o outro e acabou. E ele chega a dizer, isso é lixo. Ele diz que é lixo os modernos, o que falou Kierkegaard, o que falou Barth, o que falou Bultmann, o que falou Brunner, Altzer. Ele diz aí, o Ackermann diz isso para todo mundo, escreve e manda um recado ainda, vai tomar café com eles ainda para dizer isso. Então veja aqui, a diferença está sendo mostrada, nós estamos mostrando nos seminários. O problema é que a razão não precisa do Espírito Santo. E ela quer entrar na eternidade com razão. O homem não entra, nem com filosofia, nem com teologia. Então, toda a nossa preocupação hoje nos ministérios é que a palavra seja revelada. Por quê? Porque é aquilo que está além da razão, além da letra. E nisso, o Senhor tem nos dado os recursos para isso. Só quem nunca viu anteriormente as coisas é que vai poder contestar. Vamos aqui agora aos assuntos. Então, o homem tem suas lutas, suas heranças, suas tendências, suas oportunidades. Há um propósito de Deus, do Senhor, para salvar. O momento profético que estamos vivendo é sobre a criação, sobre o governo humano, não é? Sobre a salvação, e já está aí. E agora sobre a carne. É o grande juízo. Então, nós vamos ver a carne aqui, quando 1 João 2, de 15 a 17, nós vemos aqui o que está sendo dito. É um assunto que está falando sobre o anticristo. Então ele está querendo dizer o seguinte: a igreja, ela não pode viver o ensino teológico e filosófico do anticristo. Por quê? Ela não pode viver isso. O anticristo não quer dizer que ele é contra Cristo, não. Ele quer dizer que ele está do lado de Cristo. E na verdade, ele prega coisas parecidas. Quando ele diz assim, o anticristo, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Pão da vida. Ele é o pão, o anticristo da padaria. Por quê? Pão da padaria. Por quê? Porque ele prega o quê? Material. Razão. Material e razão. Isso aqui é espiritual. Quando ele diz assim, eu sou a água da vida, ele diz assim, H2O. H2O. Esse painel me trai, viu? Que essa turma do lado, vocês viram? Foram eles que riram, não foram vocês não. Porque eu botei o expoente lá no O, viu? Ó, gracinha, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Outra vez, H2O. Qual é o problema? Passei ali, você vê que negócio, que situação, me passei ali, tá lá um casal, já vai ele. Que camaradinhas, hein? Eu olhei para trás, estavam rindo ainda, como se eu estivesse devendo alguma coisa a eles. Entendeu?
Vem você para cá então, garoto. E eu sei que você pode vir, não há problema nenhum, porque aqui é do lugar dos mortos. Então, você tem lugar aqui também. Continuando, você vê o que mais atrapalhou com as gargalhadas, risadas deles aí? Hipócritas? Não, hipócritas não. Bom, paz, o que eu estou falando? Ah, sim, calma. Vocês já me atrapalharam, agora para aí. Paz que Jesus dá. O anticristo, ele pega a paz que o mundo dá. Então a paz que o mundo dá, ele dá com pão. Então é paz e pão e tudo isso que o mundo dá. Pão é o pão da padaria. A paz é a paz que o mundo dá, né? Soltando. Vocês sabem que esse satélite que os russos soltaram primeiro, chamava-se Mir. A palavra Mir quer dizer paz, sabiam? O primeiro satélite que os russos soltaram é Mir, chamava-se ele Mir. Paz, é a paz que o mundo dá, preparando para jogar bomba na cabeça de todo mundo. Então aqui, paz, pão e liberdade, são as três coisas. Liberdade hoje é a teologia da libertinagem, onde você pega a graça de Deus, que passa a ser uma conivência do Espírito Santo com a podridão do doutor, segundo a sua própria concupiscência. Então o doutor, teólogo, que casou, abandonou a família e depois juntou-se com a outra, traindo 15 anos, esse prega que graça é consentimento de Deus para você pecar, e não é. E a palavra mostra que sem santificação ninguém verá a Deus. Então ele não se mistura com o adúltero, até que nesse caso o arrependido. Mas o doutor que prega em cima do pecado dele é outra coisa. O arrependido, não temos nenhuma discussão aqui. Salvação para nós é da economia de Deus. Agora, quando o indivíduo vai pregar a salvação dele, com argumento dele, aí o doutor vai ficar longe de nós. Ou se o doutor dessa teologia vai ficar longe, mesmo porque não regenera, não resgata, não opera a salvação. Então o homem continua no pecado sem a com ele. E é por isso que eles não gostam do clamor pelo sangue, é por isso que eles não gostam nada disso, não precisa disso. Para que clamor pelo sangue de Jesus? Se a religião é uma coisa estática, se a cruz ficou para lá, se o sangue é biológico, também morreu para lá, clamar para quê? Que? Só para quem tem o Espírito Santo, meus irmãos. Só o evangelho morto, qualquer um prega. Pregar evangelho, todo mundo está pregando. Viver é que para viver você tem que ter vida, e a vida tem que vir de cima, tem que vir do Espírito Santo. Se você não tem, se o clamor no seu coração não é uma operação do Espírito Santo, não vale nada mesmo, não vale nada. Agora, se você está dizendo todos os dias, a todos os instantes, você não está sendo salvo porque você clamou, não, você está usando a bênção da salvação e renovando o seu propósito diante do Senhor. O clamor é isso, é renovar aquilo que você entendeu que foi a sua salvação, que foi a bênção que Deus te deu um dia que você não tinha valor e que não merecia, que pegou seus pecados todos, perdoou, e que daqui para frente, se cometer algum, ele é fiel e justo para perdoar. Mas você tem que pedir perdão, e você pede perdão entrando no Santíssimo, e você só entra no Santíssimo pelo sangue de Jesus. O que há? Qual é o problema? Hein? Tem algum sabido aí para dizer o contrário? Tem. E é aquilo que a gente vê, doido tem em todo canto. Doido tem em todo canto. A sua família, os parentes. Quando não encontra é porque você mesmo é o doido. Todo mundo já sabe disso. Voltando então, o juízo sobre a carne, agora, ele vai mostrar o que o anticristo pregou até aqui. Foi carne. O anticristo não é agora não, nunca mais vez. O anticristo sai da tribo de Azé. Isso é bobo, rapaz, você é doido. Eles ficam inventando coisas. Que é anticristo? O anticristo é um projeto do adversário, que desde a época de João, olha aqui, filhinhos, já a última hora o anticristo está aí. Ele prega o material, ele prega a inversão. Quando Paulo falava sobre a justificação pela fé,
o Império Romano pegava a justiça do Império Romano, as leis do Império Romano, e as pessoas não entendiam, pensavam que justiça era a filosófica, que era forense, e não era. E Paulo está falando de outra justiça, quando o homem, apesar de dever, ele está liberto, ele não vai para a cadeia. Ele pode estar na cadeia e estar livre pelo Senhor. E era o caso de Paulo, dizer: eu preso do Senhor. E ele foi, quantas vezes foi preso? Foi a justiça do homem que prendeu, mas a justiça divina, ele diz assim: estou salvo, né? Já estou crucificado com Cristo. Então, a vida que agora vivo, eu não vivo aqui nessa prisão, na carne, mas eu vivo na fé do unigênito Filho de Deus. Era isso. É isso que um crente, qualquer crente bom, prega. Qualquer crente que é crente mesmo, é até pastor crente também, prega. Agora aqui, para que haja o juízo vai se completar agora sobre a carne. Deus vai mostrar que carne nada aproveita. Antes do milênio, antes de estabelecer o milênio, ele vai mostrar que carne não tem valor. Eu gostaria de que os irmãos abrissem Ezequiel 39. Vamos abrir Ezequiel 39. Vamos bisbilhotar aqui alguma coisa. Ezequiel 39, que fala desse momento. Ezequiel 39 é uma profecia que fala dessa última hora. O que que vai acontecer? Os irmãos abriram Ezequiel 39. Vamos botar aquele mapazinho medíocre que vocês têm. Bota ele aqui. Daqui. Até está melhor, hein? Não está tão medíocre não, né? Aqui. O mapa de Israel está aqui. Nessa região aqui, nós vemos uma área escura do mapa, um pouco mais escuro, que mostra a faixa de Gaza. Aqui é a parte oriental, onde se liga à Jordânia. Hoje aqui estão os palestinos, aqui também os palestinos. Essa outra faixa toda é Israel. Essa parte aqui é o Egito, aqui é a linha que delimita. Essa parte de cima para baixo, lá está a Síria, aqui está o Líbano e aqui toda a Jordânia. Nessa região superior aqui, existe uma passagem que tecnicamente foi usada para as grandes jornadas militares de todos aqueles que vinham guerrear contra Israel. Eles entravam por aquela região, ou entravam por ali ou por Jerusalém. E os exércitos que lutavam até para atingir até outros povos passavam por ali. É chamada Campina ou Vale de Jezreel, ou Vale também de Josafá, também chamado de Megido. Aqui em cima, observe, dominando todo o pátio do vale, é claro, havia uma montanha, havia uma cadeia, montanhas, e monte em Israel é Ar. A passagem aqui, o vale é Megido. Por isso, dali surgiu a palavra Armagedon. A última batalha para exercer o juízo sobre a carne, ela vai proceder daqui, o que é lógico. Por quê? Porque essa região aqui, que é logo, ela vai ser cortada, quer dizer, as tropas vão se localizar aqui a caminho de Jerusalém. E quando eles descerem, quando as tropas descerem, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um arrastão. De um lado eles vão entrar por todas as partes, que serão lutas pessoais, porque eles não vão querer jogar bomba em Jerusalém. Não vão querer, por quê? Porque os inimigos de Israel, que são
os que estão à sua volta, e nós não temos nada com isso. Quando falamos inimigos, nós podemos dizer que Israel também é inimigo deles, dos palestinos. Mas não se trata aqui de nenhuma colocação nossa a favor ou contra, mesmo porque tudo que está acontecendo deixa acontecer. Se amanhã os muçulmanos, os árabes entrarem em Israel, ótimo para nós. Por quê? Porque o sinal está sendo cumprido e a vinda do Senhor está próxima. Para nós, o que interessa é o profético, não é o ideológico. Então veja aqui, tirando de lado Israel como povo, como pátria, judeus como religião, e árabes e muçulmanos também como religião, não temos nada com a vida deles e nem estamos agrupando ninguém para lá defender Israel, porque não precisa disso. Eles têm lá, estão debaixo de profecias, como nós estamos aqui, e está acabado. Não somos a favor, não somos contra, nós estamos orando, porque a palavra diz assim: orai pela paz de Jerusalém, que enquanto tiver paz lá, nós temos aqui. Quando acabar a paz lá, já viram, né? Aí é um arraso para o mundo inteiro, é o mundo inteiro em lutas, porque ali se disputam as três grandes religiões: muçulmanos, cristãos e judeus, né? Então, são as três grandes religiões do mundo. Os outros estão do outro lado, ninguém nem está aí, não vai dar briga nenhuma, porque todo mundo está atrás de dinheiro. Ninguém está atrás de a China quer dinheiro, Japão quer dinheiro, aquela turma toda lá embaixo. Eles vão acompanhar quem der mais, então está acabado. Aqui tem petróleo, é o importante. Vamos voltar aqui. Aqui vai se concentrar uma grande população. A palavra do Senhor no Apocalipse são 40 milhões. O exército que vai se levantar, lutar contra Jerusalém. 40 milhões. Aí você assim, 40 milhões vão... Não, 40 milhões estarão à disposição para jogar homens aqui. Israel tem 6 milhões de habitantes, então não tem como lutar. Já sabe que vai perder a batalha já está perdida de pronto. E eles vão se localizar onde? Aqui no vale, quer dizer, a concentração de tropas. Eu não estou dizendo que são 40 milhões que vão estar aqui, eu estou dizendo, daqueles 40 milhões, eles vão, o mundo inteiro vai dar militares, soldados para isso aqui. Por quê? Porque que interessa essa briga por Jerusalém? Que interessa para o povo, para o mundo? Para Obama lá que está nos Estados Unidos, ele não está nem aí. Ele quer se eleger amanhã, ele diz que é a favor disso, a favor daquilo. Deixa para lá Obama, que tem o jeitinho dele de fazer as coisas. Então, o que vai acontecer, na verdade, é a concentração de tropas aqui, que vem contra Jerusalém aqui. Eles vão entrar de todos os jeitos, eles não precisam passar pelas áreas, eles não precisam passar pelas áreas de Israel, eles vão dar a volta, eles vão entrar aqui pela Jordânia, que aqui é toda a população é contra Israel, são os palestinos, já está entregue isso aos palestinos, e isso também não é da nossa economia, não temos nada com isso. Deixa eles lá, se eles quiserem dar tudo, pode dar. Agora, o importante para nós é o profético. Então, haverá uma concentração. Agora, é aí, agora que vocês vão ver a profecia de Ezequiel depois do Apocalipse. Quando as tropas vão se reunir ali e vão ter um juízo. Vai ter um juízo, que é o juízo sobre a carne. E o Senhor vai aproveitar que essas tropas vão estar ali. Porque ele quer ao mesmo tempo dizer que Israel é meu povo. Vocês vão lutar contra o meu povo, eu vou dar vitória ao meu povo. É isso que está profeticamente apontado aqui na palavra do Senhor. Então vamos aqui, agora vamos ver como Deus vai executar juízos ali. O Velho Testamento aqui, Ezequiel está profetizando a respeito desses últimos acontecimentos. Aí vamos lá, agora vamos começar a ler. 39, verso 1. Os irmãos vão ler comigo, que eu já estou cansado, tá bom? Não chega, esses camaradas estão rindo ainda. Aí, vamos lá, comigo. Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Espera aí, agora vamos lá. Quando ele fala essa palavra Gog,
Magog, Meseque, Tubal, são expressões, né? Tubalski, essas expressões onde estão localizados povos cuja ideologia se junta para vir contra Israel. Hoje, os muçulmanos têm a ideologia. Que ideologia que os muçulmanos têm? Se você pegar o mapa ali de toda a Ásia, de toda aquela região, quando a Rússia saiu, quer dizer, quando ela abriu as portas, as nações que estavam em volta, porque era a união de repúblicas socialistas. A Rússia não tinha aquilo tudo. Os países que estavam em volta, ela anexou. Então, todos, 90% muçulmanos. Só que eles estavam sob o governo da Rússia. Então, não tem Deus, não tem isso, eles estavam quietinhos. E mesma coisa como eles tratavam os muçulmanos. Falou em bobagem, eles queimavam o muçulmano. Não tinha cristão, muçulmano, não queria entrar na frente. Quando houve independência, os muçulmanos, eles agora começaram. Todo mundo está vendo isso aí, joga bomba, faz isso, daquilo. Essa situação de domínio é muçulmano. Eles estão respondendo aos cristãos aquilo que os cristãos fizeram com eles no começo, com os cruzadas, com tudo isso. Estão dando troco. Infiel para eles é cristão. Então veja só, 1 bilhão e 200 ou 300 milhões hoje de muçulmanos não é uma brincadeira. Isso aí, e não tem acordo não. O que eles entendem, o mundo ocidental não entende não. Morte para o mundo ocidental é perda, e para eles não é não. Para eles é promoção. Então você vai lutar com esse tipo de coisa, você vai se dar mal. Agora vejam, eu não estou falando da doutrina, nem disso nem daquilo. Eu estou mostrando as coisas como elas são, sem ferir, sem querer atingir ou ferir quem quer que seja. Cada um tem o direito de pensar da forma que quer. O mundo está aberto para quem quiser pegar diferente. Não há problema. Agora o que acontece? Vem Meseque. Você não conseguiu um mapazinho do mundo por aí não? Só para dar uma... Europa, tem não? Tem não? Tem não, né? Tem ou não tem? Tem, então põe. Se não tem, não tem. Então tem. Então aqui, veja aqui, a Rússia está aqui, né? República. Essas repúblicas todas aqui em volta, antigas, todas, inclusive partes, né, da Europa, atingidos, que já está do lado de cá, a África, ali. Então, essa Europa está toda para lá, ela foi atingida. Mas o que sobrou de repúblicas independentes, elas hoje são muçulmanas. Aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma Pérsia, está ali, que é o Irã. Você vai encontrar entranhado ali uma ideologia socialista, tipo comunista, sem liberdade, governos totalitários quanto à religião, e ela está congregando hoje, ele é o centro de toda a ideologia muçulmana. Está ali. Vai lá mexer com o Irã, vai lá mexer com ele. Hoje tem estradas, estão sendo preparadas estradas, ferrovias para unir todos os países muçulmanos. Então, eu estou mostrando o grupo que vai estar, volta agora o mapa anterior, que vai estar sendo preparado para essa grande batalha contra Jerusalém. Quando fala Meseque, Tubalski, né? Inclusive quando o Papa recebeu Gorbachev, isso mesmo, você me ajudou aí. Quando ele recebeu o Gorbachev, ele disse assim: bem-vindo, príncipe. Ele falou o nome certinho, príncipe aqui de Magog. Quer dizer, ele se referiu a uma ideologia lá que o mundo não sabia, nem os crentes sabiam. Por que ele falava daquilo aí? Vindo príncipe, né? Ele citou a ideologia, quer dizer, aquilo que já dominou o mundo, que vai lutar contra Israel. Agora estamos no início.
o Senhor agora da economia dele. Eu vou juntar esse povo, olha aqui, eu vou juntar esse povo, o mundo todo para lutar, para ir para Jerusalém, que eu vou dar lugar de sepultura a Gog e a Magog. Todo esse povo vai ter um lugar de sepultura. O problema é ideológico, não é tanto religioso. Inicialmente ele é religioso, mas depois é ideológico. Mesmo porque o anticristo não vai aceitar a religião, porque ele é que vai ser o Deus do mundo. Não vai ter religião nenhuma, cristianismo, muçulmano, mas isso vai acabar, porque ele vai sentar no trono e dizer: aqui não tem cor religiosa. Os 3 primeiros anos ele vai: acerta aqui, não, vamos aqui, você é judeu, tem seu lugar de culto, você é cristão, tem aqui, você é muçulmano, tem aqui. Quando já há 3 anos e meio, não tem mais isso aqui agora. Agora é aqui, a adoração é aqui a mim. Então vejam só, vamos voltar aqui, que é a sequência que estamos dizendo. A multidão que vai se reunir lá é profética para Israel aqui. Eles vão se reunir para lutar contra Jerusalém. Contra Israel, contra Jerusalém. Porque os árabes, os muçulmanos, eles não estão preocupados com o lado oriental, com Gaza, nada disso, só querem uma coisa: Jerusalém. E eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está lendo o jornal: os judeus vão entregar Jerusalém, sim ou não? Não vão mesmo. Não há como, eles não falam isso em momento nenhum, e tudo que eles falam aqui, e a briga vai dar ali, e vai ser na mão a coisa, o negócio vai ter que entrar, morte, vai ter, como se diz assim, é espada, é isso, é aquilo, é coisas que não tem foguete, não tem coisas atômicos. Por quê? Porque eles não querem atingir os lugares sagrados, que tanto é de muçulmano como de cristão, e de judeu. Então o negócio vai ser no braço, na unha. Claro que estamos dizendo no braço, mas vão usar animais, eles vão usar carros, né? Eles vão usar tudo, mas na hora de atacar, é destruir, matar um e acabar com as. Se eles acabarem com os judeus, com os israelenses, está acabado. Qual o problema? Então você tem uma feixe de gente para lutar, né? Gente disposta mesmo, está todo mundo sabendo aí, pelo menos o lado árabe, não é? O lado muçulmano, não estou dizendo árabe, estou dizendo o lado muçulmano, pelo menos o muçulmano, ele entra, ele não quer nem saber. A palavra do Senhor diz que eles virão, eles não dão piedade de ninguém, eles virão na largura da terra. Você vai encontrar o muçulmano hoje em toda a Europa, no mundo inteiro eles estão, e eles estão organizados. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que eles estão organizados para fazer o mal, não é isso que eu estou dizendo que eles estão organizados por causa da ideologia deles, por causa do senso que eles têm de religião, de culto, do Deus que eles pregam, que eles falam, e que todo mundo conhece. Então, nisso não vai crítica, e nós estamos colocando esses limites para que ninguém amanhã venha nos acusar que nós estamos falando mal de A, de B, de C. Não estamos preocupados com isso, nós temos uma caminhada, porque o lado que nós estamos indo é profético. Agora, eu estou no verso 1. Estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Agora vamos lá, verso 2, comigo. E te farei voltear. Você vai dar voltas aqui por aqui, e te porei 6 anzóis, coisa de homem, humano, eles vão estar presos, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aonde? Aos montes de Israel. Quais são os montes? Os montes da Judéia, os montes lá de, né? Lá de da fortaleza que Saul fez, né? Ali, aquelas separações do norte, do sul. Você tem no sul, então tem lugares extraordinários, que é o Passo de Mitra, que tem uma cadeia enorme de montanhas que separa uma grande parte, quem vai para o Egito. Vamos voltar aqui. Agora aqui, a profecia sobre eles, sobre os que estarão contra Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da mão direita. Agora eu pergunto, como é que Deus vai fazer isso? Nós vamos ver a resposta aqui. Diz assim, ainda vamos no verso, vamos andar um pouco para frente, depois assim, nos montes de Israel cairás, tu e
todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Não é um povo só, não são só ali, os povos. E as aves de rapina, agora vamos ver, é a profecia. E as aves de rapina comigo, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Então já é uma palavra do Senhor dizendo já o juízo sobre a carne, sobre esse bloco que vai se levantar. Aí aqui, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam seguros nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Isso é a profecia para Israel. Eis, o verso 8, que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Esse é o dia que eu tenho falado. Vamos ver o dia que ele tem falado? Não, depois vamos voltar aqui em Zacarias. Vamos ver? Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, 5, 12, o dia que ele falou, veja aqui, 5, vamos ver o dia aqui primeiro, 14, o verso 1, comigo. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra, não é o que estamos dizendo? E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor, agora 3, sairá e pelejará contra essas nações no dia em que pelejou, no dia da batalha. Estão lembrando do dia? Foi mencionado na frente, há um dia, que é um dia só, é o dia da batalha. Agora, os que estiverem na Judéia, por isso Jesus diz assim, aí ele profetiza para esse momento: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, nem no inverno, porque não é para os sabatistas, é para os judeus que guardam o sábado. Então, essa é uma profecia que as pessoas confundem, que não é para a igreja, é para Israel. Jesus profetiza a esse respeito. E os irmãos estão vendo tudo como fecha o livro de Ezequiel, como é perfeita a profecia. Agora eu quero avançar um pouquinho aqui. Diz assim: e o Senhor sairá à peleja, e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Aí ele vai descer, que ele vai, é o Senhor da batalha. Ele agora descerá, e descerá com os santos. A primeira vinda dele descerá para os santos, ele arrebata a igreja. Depois ele vai descer com os santos, com a igreja glorificada, corpos glorificados. Não sabemos como estaremos aqui, como a igreja estará aqui. A sua forma não é física, possivelmente, mas uma forma como Jesus se apresentou no meio dos discípulos depois da ressurreição. É uma forma onde ele entrava nos lugares e saía. A igreja, por certo, ela estará glorificada. É por isso que o adversário vai ser preso por 1000 anos, para que ele não toque na igreja. Entenderam? A igreja estará livre no período milenar, porque ele vai estar preso por 1000 anos, enquanto a igreja estará agindo aqui, e ele vai julgar a carne. Então ele tira o adversário, para as pessoas não dizerem que foi o adversário quem tentou. Ele vai mostrar que a carne nada aproveita.
E os irmãos querem ver que coisa interessante? Como será, como se dará. E para Deus, para o Senhor, isso é um banquete. Esse banquete está profetizado no livro de Apocalipse, capítulo 19, que não é das bodas do Cordeiro. 19, 18, Apocalipse 19, 18. Vamos lá, vamos abrir Apocalipse 19, 18. Apocalipse está depois do Gênesis. Apocalipse 19, 18. Vamos lá. Vamos 17. Hein? Comigo, hein? Me ajudem. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha aqui, não é a ceia do Cordeiro, que ela já aconteceu. A ceia que ele está chamando aves do céu. Quais são as aves de rapina, as aves com carne de podre, tudo está aqui. Olha aqui, vamos lá. Verso 18: as aves estão juntas para a ceia, para que comais o quê? A carne dos reis. Juízo sobre a carne dos tribunos. Quem fala bem, olha, cuidado, você está falando muito bem. A carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, dos fortes também, né? Esqueci ali. E de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Observe, vamos aqui para Ezequiel, se existe isso aqui, verso 17 do capítulo 39. Olha aqui, hein? Eu li o Apocalipse, a profecia a respeito desse momento. A igreja não vai passar por esse momento, a igreja já está na eternidade. Então diz assim comigo: tu, pois, ó filho do homem, assim diz quem? O Senhor Jeová, aqui, o mesmo aqui que fala aqui, o Deus Todo-Poderoso. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda a parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande. Aonde? Nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Quem vai comer carne e vai beber sangue? São os crentes, as aves do céu e os animais, os abutres. Comereis, 18, a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até os embebedardes, a gordura, o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos, de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E porei a minha glória entre as nações, porque ele vai mostrar que carne que movimenta a nação, que fortalece a nação, não tem valor nenhum. Não estou falando mal do governo não, hein? Todas as nações verão o meu juízo. Eu falei que haverá um juízo sobre a carne, e João diz assim: a concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência, a soberba da vida não é do Pai. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Meus irmãos, já estamos encerrando aqui. Pena, não podemos trazer tudo, mas já ficou mais ou menos claro que carne não presta mesmo e tem que ficar de lado. Quem veio da carne vai fazer o favor de deixar isso em casa. Em casa não, na rua. Não, no cemitério. Tá. Vamos aqui. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Eles vão reconhecer Jesus, eles vão reconhecer o poder de Deus, o projeto de Deus ali. Aí eles vão reconhecer.
E eles vão olhar para cima, e diz a palavra do Senhor que eles vão chorar, lamentar pelo fato de ter crucificado Jesus. Aí eles vão se redimir. Aí a redenção, mas é na luta, é no sofrimento. Não é o caso da igreja, que não precisa, porque ela se baseou no sofrimento de Jesus. E Deus vai mostrar que gentio nenhum vai entrar na eternidade nesse período. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a promessa, ele não está com a promessa. A promessa não está para os gentios para esse período, é só para os... Mas quem quiser, quem sabe que alguns das igrejas, levanta a mão que querem ficar para a grande tribulação, para ver se é bom, fica aí, é mesmo. Até quem sabe você está sendo chamado para ser pastor para pregar isso, né? Aí você vai experimentar uma grande tribulação, e vai passar por vítima, e chorar, eu não sabia, é isso mesmo, escrever livro, hein? Que maravilha, teólogo, hein, da grande tribulação, você vai ser o teólogo da grande tribulação, que coisa maravilhosa, porque existem os teólogos aí, que pregam coisas lindas, é isso aí, faz um cursinho, estou até com um folhetozinho, com 3 meses você tira o curso, e se pagar à vista tem 50% de abatimento, e não precisa dar que eles já mandam as postilas. Bom, agora vamos ver, agora vamos ver aqui, vou continuar porque, né, vamos lá em Zacarias, vamos terminar em Zacarias, vamos ver como é que vai ser a batalha, vamos ver a batalha, ninguém pensa que vai ser essa batalha que nós temos hoje aí, que são atômicas, não, ninguém vai fazer isso, porque você vai destruir, não interessa, você tem que tirar o povo, tirar da terra, como diz o Ahmadinejad, né, aquele doido lá do Irã, vamos excluir Israel do mapa, só isso, ele não vai poder tirar a terra, não, ele vai tirar as pessoas. Então é o propósito do anticristo, é tirar isso aí. É o problema lá, que eu sei lá se ele é anticristo, sei lá, não, a mentalidade, não estamos falando de anticristo aqui, não estamos falando de mentalidades que ajudam, né? E tem alguns aqui até com essa mentalidade também, que vai dar uma mãozinha também. Eu não duvido nada, 4 períodos e nada é a mesma coisa aqui para nós. Então, aqui, vamos ver a batalha, 5, Zacarias 14, 5. Fala do quando eles vão fugir. Agora vamos ver, 6. É o dia, que ele fala, é um dia. Diz assim, é um dia na economia de Deus. Comigo, 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde, houve um dia desse na história, sim ou não? Houve um dia desse na história das lutas do povo de Deus, houve, mencionado na Bíblia. Quem acha que houve, levante a mão, só. Isso. 2 que houve, 3, o Mobral mesmo, mais umzinho ali. Houve Josué, quando ele, na grande batalha, descreve esse dia. Josué levantou a mão, Israel precisava ganhar a batalha contra os seus inimigos. Ele levantou a mão, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Diz o que quis a palavra? Parou, né? O dia parou, né? O movimento da terra, não sei de que jeito aconteceu, e Deus fez aquilo. Um dia que é o mesmo dia, vai ser um dia conhecido. Ele vai mandar parar o sol, a batalha vai travar, só vamos resolver isso hoje. Hoje Deus vai ser resolvido, é o dia da grande batalha. Vamos continuar, vamos terminar, que o almoço está esperando a turma, é carne mesmo. Vamos lá, Zacarias 14, 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade, né, delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental, no estio
e no inverno sucederá isso. Aqui é uma profecia a respeito da restauração do começo. Naquele dia, quer dizer, no dia da batalha, as coisas vão se definir. O que é de lá, o que é de cá vai ficar aqui, tudo está resolvido. Deus põe um ponto final. O problema da carne. Carne não vai ter vez aqui mais. Vai ser ruim, hein? Não vai ter teatro, show, não vai ter nada disso, hein? Crente que anda atrás disso não vai ter. Estou com pena de alguns que estão aqui, que gostam disso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. É o reinado do Messias, é o milênio. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o único nome que vai existir. Não vai ter o presidente, o vice. Não, mesmo porque vice é um perigo para o presidente. Então não vai ter vice. Isso já é uma grande bênção, porque o vice quer sempre tomar o lugar do presidente. Nós temos isso aqui. O Amadeu já cansou de querer ser presidente. Ele faz uma guerra aí por fora. E achou ruim com o nosso irmão Antônio Ângelo, que o senhor escolheu. Isso não era ele. Ele escolheu a mim. É isso mesmo. Está defendendo a parte da carne dele. Toda a terra em redor se tornará em planície. Quer dizer, não vai ter mais dificuldade. O mundo não terá dificuldade. Desde Gibá até Rimon, ao do sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira. Aí vem as descrições: as torres habitarão nela, não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Não tem mais dono Jerusalém, não tem religião não tem. Quem vai se cuidar disso mesmo é o próprio anticristo. Ele vai acabar com a religião. A mesma coisa que ele vai fazer é uma coisa muito boa, viu? Muito boa que o anticristo vai fazer. E essa será agora a batalha, hein? 12, comigo. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E a sua carne será consumida, estando eles de pé. Então, para lá. O primeiro versículo nós lemos assim: a concupiscência da carne, olha aqui, estando eles de pé, vai apodrecer. Agora vamos ao outro aqui. O outro: estando eles de pé, e lhes apodrecerão os seus. A concupiscência dos olhos, daqui. Eles comigo, essa aqui que é muito importante, todo mundo tem língua, vai ler. Eles apodrecerá a língua na sua boca. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. A língua é terrível, né? Nós vamos ver se damos uma melhorada nesse seminário aqui, dessa turma que está por aqui. Ver se melhora um pouco, parar de falar dos outros, né? Falar mal e tal, não é isso? Língua, não são do Pai. O Senhor mostrar então o juízo dele. Meus irmãos, os irmãos estão vendo o que é revelação. Como é que você vai lá no Velho Testamento? Como é que você entra no Novo Testamento? Como é que as coisas são espirituais? Para Israel uma coisa, para nós é outra. Nós temos que ter cuidado aqui, é com a língua hoje. Aqui vai ser cortada lá, mas tem que começar por aqui, para poder subir. Porque não é o convencimento oral que salva ninguém. Não é a formação teológica, psicológica, filosófica, patológica, não é. Eu, como digo, estou terminando 3, 4, 5 vezes, já vou dizer pela terceira, né? Estamos terminando. E aí, estando eles de pé ainda, lhes apodrecerá a sua língua. Sabe o que vai acontecer? Diz o texto aqui, que um vai levantar a espada contra o outro. E o texto do Apocalipse diz assim: o fragor da batalha, no fragor, o sangue dos animais, o sangue chegará aos freios dos animais. Os animais vão ser atingidos também.
Porque a Pérsia hoje tem uma grande quantidade de animais e há uma criação de animais, porque muitos sabem que a última batalha, a grande batalha, vai ser usada o nome do animal. Não quer dizer que ele não vai de motocicleta, que não vai de automóvel, mas para entrar em certos lugares não vai ter carro para subir, para entrar no lombo dos animais. Diz assim, e a praga, essa praga atingirá os animais que estiverem em cima. Por que ele usa? O jumento, o cavalo, o camelo. Por que ele usa o camelo? Porque é daquela região. Ele está introduzindo tudo, os animais que eles usavam naquela época. Então a profecia, ela vem perfeita, né? Diz assim, Israel levará 7 meses para enterrar os corpos. Eles vão andar para enterrar o milênio, antes de, não é, o milênio, ele se iniciará onde a carne será sepultada. Acabou, não tem mais valor. Carne para nada. Quem está triste aqui, levante a mão, porque vai perder carne. Meus irmãos, a mensagem que nós estamos pregando hoje não é letra. Nós vamos mostrando que carne não é convencimento racional, né? Entendimento filosófico, teológico, isso é carne. Isso tem valor. Nós não queremos convencer ninguém aqui. Se você está propenso a ir para a grande tribulação, vai mesmo, vai mesmo. Vai chegar a dizer lá de baixo, olha, manda o Jairo botar água na minha língua. Não me chama não, que eu não estou aqui para isso. Entendeu? Manda ele vir aqui que eu estou morrendo. Não, é para morrer mesmo, é isso mesmo. Você escolheu o que você tinha direito. Ser livre, livre-arbítrio. O pastor agora deu entrevista lá em São Paulo. Um servo de Deus da Assembleia de Deus. A Assembleia agora é livre para tudo. Está endeusado, porque pode fazer tudo o que você quiser. A concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai. Irmãos, pena que o nosso tempo acabou. Eu sei que os irmãos são tristes, porque não vão botar toda a carne para funcionar. Então diminua a quantidade, diminua, evite. Meus irmãos, o negócio é difícil. Eu tiro por mim. Que dificuldade que eu tenho para tal da carne. E quando eu vejo, Senhor, escapuliu. Senhor Deus, que no dia que eu for chamado, se o arrebatamento da tua igreja não dá uma bênção, pelo menos nesse dia. Nós estamos sujeitos. A carne, ela domina. Vamos ficar de pé. Eu gosto da carne, né? Mas ela nada aproveita. E o Senhor vai mostrar o juízo dele, é o último juízo, porque ele vai estabelecer o milênio e o governo dele não vai permitir carne. Coisa triste para os grandes tribunos, pessoas muito sabidas, teólogos, filósofos, não vai ter jeito. Não sou contra eles, pode ter isso à vontade, só dizendo que isso não entra na eternidade, só isso. Mas vale, como vale o pintor, como vale o poeta, né? Coisas que eu não sei, eu não conheço, eu não sei fazer poesia, não sei pintar. Se me der um lápis aqui, você pode ver, quando eu escrevo aqui é tudo tremido. Nunca vi uma letra pior do que a minha. Dá para nascer alguém que vai ler pior do que a minha. Só de Arlínio, o secretário do presbitério, que ninguém enxerga, nem lê nada, parece que escreveu hieroglifos. Mas a dele ainda é melhor do que a minha.